Bom dia, turma, tudo bem? Aqui quem está falando é Rosiane, a professora de artes, e hoje começa nossa aula online. Nós vamos nos encontrar todas as quarta-feiras, nesse mesmo horário, então eu espero que vocês estejam dispostos, né? Dê aquela espreguiçada, tomar aquele café, para a gente começar a nossa aula. Como é que vai funcionar? Essa aula eu vou gravar ela, estou realizando ela e eu vou fazer ela em 2 blocos para não ficar muito extenso cada aula. E no final dela vai ter uma atividade de fixação. Eu creio que vocês já devem estar familiarizados com esse formato, porque outros professores já começaram a dar aula para vocês, então eu vou seguir a mesma linha de raciocínio. Então, a imagem que está para vocês é essa unidade 2 que nós vamos trabalhar hoje, Teatro e Sociedade. Para quem tem o livro, se encontra na página 54, e para quem não tem um livro, pode ficar aqui mesmo na aula que eu vou falar tudo que está no livro, certo? Então, nós vamos começar. Nós vamos falar um pouco do teatro. Aqui tem os 3 temas. Uma dramaturgia moralizante, aqui está falando de uma peça específica, é onde nós vamos focar nossos estudos. O teatro como retrato de uma época e o teatro como ato político. Nós vamos nos ater a esse tema 1, uma dramaturgia moralizante. E aí nós vamos conhecer um pouco o que significa isso. Aqui a gente está olhando, né, uma imagem. Aqui eu vou ampliar aqui um pouquinho para vocês podem verificar que é em um teatro. Tem 4 personagens, né, eles estão representando alguma situação, e aí nós vamos já saber o que significa essa peça. Essa peça são atores do Grupo de Teatro Experimental de Arte, TEA, em apresentação da peça do Alto da Compadecida, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir aquele filme. Ele é um pouquinho antigo, do Alto da Compadecida, mas passou bastante na sessão da tarde na Globo, porque ele é muito engraçado, ele é uma comédia. Ele é um filme brasileiro e a gente vai conhecer um pouquinho dessa peça que acabou virando um filme. Mas primeiramente a gente vai conhecer um pouquinho como tudo aconteceu. Então, Teatro Experimental de Arte. O grupo responsável pela montagem do Alto da Compadecida, que conhecemos nas páginas anteriores, é o Teatro Experimental de Arte, TEA. O TEA, gente, foi fundado em 1962 em Caruaru, Pernambuco, por iniciativa dos atores e diretores locais, entre eles um casal, a Arari e a Gemino. Ao longo de mais de 50 anos de existência, o TEA já ensinou dezenas de peças. Um dos espetáculos de maior sucesso e que rendeu muitos prêmios ao grupo foi a montagem de Morte e Vida Severina, realizada em 2001. Além de desenvolver e apresentar peças de teatro, os integrantes do TEA se dedicam à formação de jovens atores. Para isso, o grupo oferece oficinas de iniciação teatral em sua sede. O Teatro Lício Neves é realizado anualmente o Festival de Teatro do Agreste, evento criado por Fábio Pascoal, filho de Arari e Agemino. Esse festival conta com a participação de alunos de escolas públicas e particulares do Agreste pernambucano. Então, vocês percebam aqui que esse grupo de teatro, além da experiência dele, mais de 50 anos de existência, eles oferecem cursos de teatros gratuitos, né, para alunos de rede pública e de rede privada. Vocês têm conhecimento que a região Nordeste, precisamente no Agreste, né, é uma região muito pobre, né, de poucos recursos. Então, o teatro é uma das formas dessa comunidade, desses alunos, poderem sonhar e até
seguir carreira, né? Se tornar um ator, uma atriz, é uma oportunidade, né, que chega. Então, outra iniciativa desenvolvida pelo grupo é o projeto de teatro na comunidade, cujo objetivo é levar o teatro para lugares que, em geral, não têm acesso a esse tipo de apresentação artística. Então, outro objetivo também é levar essa arte, né, a arte do teatro, de representar, para lugares onde eles não têm acesso. Tem pessoas, gente, nesses lugares que nem televisão tem. Imagine internet, acesso à internet, ao YouTube, não tem acesso a essas tecnologias que para nós é muito comum no nosso dia a dia. Então, eles levam esse teatro para essas pessoas, para elas terem contato com a arte e também levar um pouco de alegria também. E aqui o Alto da Compadecida, por exemplo, já foi apresentado pelo grupo em cidades e áreas rurais em diversos estados brasileiros. Em 2018, o TEA foi reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco, título concedido aos artistas e grupos que contribuiu para a constituição e preservação da cultura popular e tradicional pernambucana. Ora, essa galera aqui que a gente está falando, o TEA, eles que se apresentam, esses dois aqui no centro são são o casal, né, que deu início a esse teatro muito interessante, gente, ó, muito bacana. Esse é o grupo e aqui são eles se apresentando, o Teatro Experimental de Arte, muito bacana, né? Esse aqui é o grupo todo, né? Uma parte do grupo, na verdade, os principais, é que eu tô passando para a gente poder ir para a próxima página. Então, e essa peça, O Alto da Compadecida, ela fala exatamente isso, a dramaturgia moralizante, o Alto da Compadecida. Então, como é que acontece? Porque a gente vai conhecer quem foi o escritor, como foi o filme, um pouquinho de teatro, certo? Então, na abertura desta unidade, você viu uma imagem da montagem que o Teatro TEA fez da peça do Alto da Compadecida. Essa peça, gente, foi escrita pelo dramaturgo brasileiro Ariano Suassuna. Ele morreu em 2014. Eu assisti esse filme assim que saiu em 2000. Eu não sei quem já tinha nascido em 2000, mas fez muito sucesso na nossa época, nós éramos adolescentes, muito sucesso mesmo, porque ela era muito engraçada. Então, a primeira montagem da peça, O Alto da Compadecida, ocorreu em 1956, no Teatro Adolescente de Recife. Isso aqui a gente está falando da peça, nós não estamos falando ainda do filme. Nessa peça são abordados elementos relacionados ao sagrado e ao profano. De um lado estão temas cristãos, né, religiosos, como o pecado, o arrependimento, e do outro a esperteza e a luta pela sobrevivência. Aqui é mais ou menos assim. Essa peça ela fala do Nordeste, do Agreste brasileiro, e nessas regiões, nessas localizações, eles vivem muito a questão da religiosidade, da tradicionalidade, aquela tradição, muito catolicismo, mas também eles vivem a esperteza pela luta pela sobrevivência, que aí ficam se misturando. No filme, vocês vão entender um pouco do que eu estou falando. Então, ao longo da história, diferentes personagens, um típico malandro, um covarde mentiroso, um padeiro e sua esposa e um padre, e o cangaceiro, envolvem-se em situações que mesclam os hábitos mundanos, como eu falei para vocês, a vida cotidiana, que pertence ao mundo material, com valores sagrados e religiosos. Esses valores aqui é mais tradições mesmo, mais vindo da Igreja Católica. O destino de algum deles é decidido em um julgamento no qual participam o encourado, que é o diabo, o Manuel, que é Jesus Cristo, e a compadecida Virgem Maria. Então, aqui são os personagens que estou mostrando para vocês da peça. Aqui é a Virgem Maria, aqui é o Emanuel.
O Emanuel, ele tanto na peça como no filme, ele é representado por um ator negro. E aqui vamos passar novamente. Então, essa peça, esse aqui é o Ariano Suassuna, ele que escreveu essa peça. Olha aqui, o naipe do cara. Ele que escreveu porque ele viveu esses momentos, ele via muito essa questão dos personagens na vida real. Eu não vou me ater muito a falar dele, ele que criou a peça, né, do Alto da Compadecida. Ele escreveu outras peças importantes e aí nós vamos dar continuidade. E aqui a gente tem 4 imagens, eu vou aumentar aqui um pouco para vocês, aqui são os personagens principais. Aqui já é foto do filme. Aquela imagem que eu mostrei para vocês era a foto da peça. Aqui é Selton Mello, não sei se vocês conhecem esse ator. E aqui ele é o personagem principal do filme do filme que eu assisti, que é da minha época. E aqui é o cangaceiro. O cangaceiro, gente, ele fazia a justiça pelas próprias mãos. Ele que dizia quem ia morrer e quem ia sobreviver. E ele que matava também, isso na peça. Aqui, ó. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui para vocês. Aqui já é a Virgem Maria, o Emanuel, que eu falei para vocês, Jesus Cristo, aqui representado por um negro. E aqui, essa imagem, essa quarta imagem aqui, o número 4, aqui é no momento do julgamento. Aqui esse personagem está representando o diabo, que vai levar as pessoas para o inferno, segundo aqui o filme. Então, aqui. As imagens reproduzidas a seguir foram extraídas do Alto da Compadecida, o filme dirigido por Guel Arraes e lançado no ano de 2000. O filme é uma adaptação do texto original de Ariano Suassuna. Como eu disse para vocês, primeiro ele fez, né, escreveu e tudo virou uma peça, ela ficou tão famosa que aí eles resolveram fazer o filme, que o filme também fez muito sucesso mesmo. E aqui, gente, olha, eu vou colocar um trechinho para vocês ouvirem, né, o trecho do filme O Alto da Compadecida. E agora nós, pelo menos esse eu faço questão de levar. Você que é tão sabido, o que é que você tem a dizer em sua defesa? Nada não, senhor. Como nada? Chegou a hora da verdade. Esse aqui é o momento do É por isso que eu estou julgamento. lascado. Só um trecho do Comigo era na filme. mentira. Ainda bem que reconhece. Você mentia para sobreviver, João. Mas eu também gostava. Eu acabei pegando o gosto de enganar aquele povo. Não, porque eles lhe exploravam. A esperteza é a coragem do pobre. A esperteza era a única arma de que você dispunha contra os maus patrões. Agradeço sua intervenção, mas devo reconhecer que eu não vivi como um santo. Tá se fazendo de humilde pela Então, gente, tomada aqui é só um trecho do filme. Eu não vou passar o trechinho todo, que dá 3 minutos e 39 segundos, por quê? Eu vou já explicar para vocês. Esse filme aqui, ele foi dirigido por Guel Arraes. Ele foi o primeiro que transformou a história original em uma minissérie de 4 capítulos para a televisão. Depois fez outras mudanças no texto até chegar ao resultado visto no cinema. Nas adaptações, Arraes inseriu elementos de outras peças de Ariano Suassuna. Então, essas adaptações, os artistas envolvidos no processo, eles estabelecem um diálogo com a obra original. Em algumas delas, opta-se por mantê-las mais fiéis ao texto que está sendo adaptado. Então, esse diretor, Arraes, ele tentou fazer o mais próximo possível do original, do que Ariano Suassuna tinha escrito. Lógico que ele fez algumas adaptações, mas em alguns momentos do filme está original como está escrito. Esse aqui é o diretor, ele que é o Arraes, né? Ele que dirigiu o filme, e o filme,
o Alto da Compadecida, ele teve outras adaptações também. Eu vou mostrar aqui outra para vocês, ó. A Compadecida teve esse outro filme, foi uma outra adaptação que teve do Alto da Compadecida. E aqui a gente fala a origem do Alto. Em O Alto da Compadecida, Ariano Suassuna resgatou elementos do alto, gênero teatral surgido na Europa durante a Idade Média. Esse gênero se caracterizava pelo emprego de linguagem simples para que as mensagens transmitidas fossem compreendidas por todos. Então, esse do alto é a linguagem simples. Então, o que ele usou nessa peça, nesse filme, foi a linguagem mesmo regional daquela região. Como a peça se passou no Nordeste brasileiro, no Agreste, vocês vão ver o linguajar bem peculiar de lá, os sotaques, tudo bem peculiar de lá. Na Idade Média, a Igreja Católica utilizou o alto para propagar os valores do cristianismo, por meio da representação de episódios da Bíblia e da vida dos santos. Além dos autos, outros gêneros teatrais foram criados nesse período, e todos eles tinham a função de transmitir as crenças e os valores da Igreja. Inicialmente executadas no interior das igrejas. Essas peças medievais despertavam o interesse e a participação do povo. Saíram do espaço sagrado e ocuparam as ruas e praças com inovações cênicas e significativas. Então, um linguajar que era só realizado dentro do centro das igrejas, saíram, né, para as praças, para as ruas, de uma maneira cênica, né, cênica de teatro, né, de peças teatrais. Então, os autos da Idade Média apresentavam um diálogo entre o bem e o mal, representados por Deus e pelo diabo. Cabia aos personagens mais um tom cômico das apresentações. A batalha entre a salvação e a condenação, por meio de um julgamento, era a base da grande parte das peças desse período. Então, no final do filme, vocês vão ver que há um julgamento. Eles aprontam bastante e há um julgamento, e aí lá aparece Jesus e o diabo julgando cada comportamento deles. É exatamente isso que se passa no Alto da Compadecida. Então, qual vai ser a dinâmica? Eu não vou falar mais do filme, porque a nossa atividade vai ser o seguinte, né? Vocês estão sabendo que os professores colocam uma atividade e eles querem receber no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, eu vou fazer um outro bloco e vou explicar como é que vai ser a nossa atividade, tá bom? Então, aqui termina a aula, não termina o assunto, porque nós vamos dar continuidade ainda a esse assunto. Eu vou fazer um próximo bloco explicando a atividade, tá bom? Beijo, gente. Tchau.